A noite em São Paulo abraçava o prédio simples com um ar frio e úmido, um contraste gritante com o calor que Laura Cardoso se esforçava para construir dentro de seu pequeno apartamento. Ao subir as escadas com o filho Pedro, de 5 anos, dormindo em seus braços, ela só pensava no conforto do lar após um turno exaustivo no hospital. O cheiro de comida requentada do vizinho e o som abafado de uma televisão eram a trilha sonora de sua rotina. Contudo, ao chegar ao seu andar, um calafrio percorreu sua espinha. A porta, que ela tinha certeza absoluta de ter trancado pela manhã, estava entreaberta. Uma fresta escura que parecia engolir toda a sua sensação de segurança. O coração de Laura disparou, o cansaço dando lugar a um estado de alerta primitivo. Aquele apartamento era seu santuário, o único lugar no mundo onde ela e seu filho estavam a salvo. Com um cuidado infinito, ela colocou Pedro no chão, encostado na parede do corredor, e sussurrou para que ele ficasse em silêncio. Seus olhos, acostumados a procurar veias em braços de pacientes, agora vasculhavam a penumbra em busca de perigo. O instinto materno era uma força avassaladora, transformando seu medo em uma coragem desesperada. Ela recuou alguns passos e agarrou a primeira coisa que suas mãos encontraram: o cabo de madeira de uma vassoura esquecida ao lado da porta do vizinho. Não era uma arma, mas seu peso em suas mãos lhe dava uma falsa sensação de controle. Empunhando o cabo como uma lança, ela empurrou a porta lentamente. O rangido da dobradiça soou como um trovão no silêncio do corredor. Dentro, a luz amarelada da sala revelava um cenário de paz violada. Brinquedos organizados, desenhos de criança na geladeira e, no centro de tudo, um homem desconhecido, adormecido em seu sofá. Ele estava largado de qualquer jeito, os sapatos de couro caro sujando o tecido simples do estofado. As roupas de grife, amassadas e desalinhadas, denunciavam uma riqueza que não pertencia àquele ambiente. Um cheiro forte de álcool misturado a um perfume importado pairava no ar, uma combinação enjoativa que impregnava o refúgio de Laura. O homem ressonava baixo, o rosto marcado por uma expressão de profunda tristeza, mesmo no sono da embriaguez. A raiva inicial de Laura começou a se misturar com uma estranha confusão. Ele não parecia um ladrão. Parecia perdido, um náufrago que havia chegado à praia errada. Ela se aproximou em silêncio, o cabo de vassoura ainda erguido, tentando reconhecer aquele rosto. Foi então que seu olhar desceu para a camisa que ele vestia, uma peça de marca, de um azul inconfundível. E o mundo de Laura desabou. Aquele tecido, aquele corte, aquele tom exato de azul. Ela conhecia aquela camisa. Pertenceu a Ricardo, o pai de Pedro, o homem que a abandonou 5 anos antes com uma frieza cruel. A peça de roupa era uma relíquia de um passado que ela havia enterrado sob camadas de trabalho duro, noites mal dormidas e um amor incondicional por seu filho. Ver aquela camisa ali, em sua sala, vestida por um estranho, foi como se um fantasma tivesse atravessado a porta e se sentado em seu sofá. O ar faltou em seus pulmões e o cabo de vassoura pareceu pesar 1 tonelada. A invasão não era apenas física, era uma violação de sua memória, de sua superação, da paz que ela lutou com unhas e dentes para construir. É em momentos assim que a gente percebe como o passado pode nos encontrar, não importa o quanto a gente corra. Se relatos como o de Laura te tocam de alguma forma, considere se inscrever no canal, pois é o apoio de vocês que nos permite continuar compartilhando essas jornadas. O choque deixou Laura paralisada, a respiração presa na garganta. O homem no sofá se mexeu, resmungando algo incompreensível, e o movimento quebrou o feitiço que aprendia. Com um empurrão nada gentil, ela tocou o ombro dele. Ei, acorda! Quem é você e o que está fazendo na minha casa? O homem, que se chamava Miguel, abriu os olhos lentamente.
a confusão nublando suas feições. Ele piscou várias vezes, tentando focar no rosto zangado e assustado à sua frente. O apartamento girava ao seu redor, um borrão de cores quentes e brinquedos de criança que não faziam o menor sentido. Ele não reconhecia nada, e o pânico começou a subir por sua garganta, cortando os efeitos do álcool. Sua mente era um nevoeiro denso, mas uma certeza se formava. Ele estava no lugar errado, de uma forma terrivelmente errada. Me desculpe, eu acho que errei o andar, gaguejou Miguel, a voz rouca. Ele tentou se sentar, mas a tontura o forçou a se recostar no sofá. Eu estava procurando o apartamento do meu irmão, Ricardo. Ele morava neste prédio há alguns anos, no 42. O nome ricocheteou dentro de Laura como uma bala. Ricardo. O apartamento 42 era o dela. Aquele homem não era apenas um estranho bêbado. Ele era o irmão do homem que partiu seu coração e sua vida em 1000 pedaços. A camisa azul agora fazia um sentido cruel e doentio. A invasão era mais profunda do que ela imaginava. Era o passado, batendo em sua porta na forma de um parente perdido, trazendo consigo o fantasma de uma dor que ela pensou ter superado com muito esforço. Uma fúria fria deveria ter tomado conta dela. O impulso de gritar, de expulsá-lo, de chamar a polícia e expor a família que a descartou, era o caminho mais lógico. Mas ao olhar para o rosto de Miguel, ela não viu a arrogância de Ricardo, viu um desespero genuíno, uma solidão tão profunda que parecia um abismo. Ele não parecia um homem celebrando o sucesso, mas alguém fugindo de si mesmo. Naquele momento, a enfermeira dentro dela falou mais alto que a mulher ferida. Ela suspirou, um som pesado carregado de anos de exaustão, e se virou para a cozinha. Você precisa de um café, forte, e depois vai me explicar exatamente como veio parar no meu sofá, disse ela. A voz firme, mas sem a raiva que ele esperava. Miguel observou, atônito, enquanto ela se movia pela pequena cozinha com uma eficiência calma. O cheiro de café fresco logo preencheu o ar. Um aroma de normalidade em meio ao caos de sua mente. Ele viu um menino de pijama, Pedro, espiando pelo corredor com olhos grandes e curiosos, antes de ser gentilmente chamado de volta pela mãe. A cena era tão doméstica, tão real. Era um universo de afeto e cuidado que contrastava violentamente com sua vida de eventos corporativos, sorrisos falsos e apartamentos de luxo vazios e silenciosos. Aquele simples gesto de humanidade, um café oferecido por uma mulher que ele, indiretamente, ajudou a destruir, foi como um soco no estômago. Ele percebeu, com uma clareza dolorosa, que todo o seu dinheiro não poderia comprar um único momento daquela paz. Enquanto bebiam o café em um silêncio tenso, Miguel começou a falar. Contou sobre um negócio milionário que havia fechado naquela tarde, sobre a festa vazia que se seguiu, onde todos brindavam ao seu sucesso, mas ninguém realmente o via. Contou que, na solidão da embriaguez, sentiu uma necessidade inexplicável de ir ao único lugar onde seu irmão pareceu remotamente feliz, antes do dinheiro e da ganância o consumirem. Ele não estava procurando por Ricardo, mas por uma memória, uma sombra de algo que ele mesmo nunca teve. Laura ouvia em silêncio, o rosto impassível. Cada palavra dele era uma peça no quebra-cabeça de sua própria dor. A confirmação de que a família dele vivia em um mundo onde pessoas como ela e Pedro eram apenas danos colaterais. Ela não lhe contou toda a sua história, não em detalhes, mas a dor estava ali, em seus olhos. Ela mencionou brevemente como Ricardo desapareceu no dia em que ela lhe mostrou o teste de gravidez positivo. Falou sobre as noites em que trabalhou em turnos duplos para pagar o aluguel, sobre o medo de criar um filho sozinha, sobre a determinação feroz de dar a Pedro um lar cheio de amor, mesmo que faltasse todo o resto. Ela não chorou. Sua voz era estável, um testemunho de sua resiliência.
Histórias como a de Laura nos lembram da força que existe na vulnerabilidade, da dignidade que se ergue da injustiça. Se você acredita no poder desses relatos, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar compartilhando essas jornadas de superação. A vergonha que Miguel sentiu foi uma onda física que o deixou sem ar. A culpa não era sua diretamente, mas era de seu sangue, de seu nome. "Eu sinto muito", ele disse, e as palavras soaram terrivelmente inadequadas, pequenas demais para o tamanho do estrago. "Não há nada que eu possa dizer que mude o que meu irmão fez. Mas eu sinto muito pela dor que minha família causou a você e ao seu filho." Pela primeira vez, Laura viu sinceridade em um homem com aquele sobrenome. Não era uma desculpa vazia, mas um reconhecimento de sua dor. Ela não o perdoou, não ainda, mas algo dentro dela, uma pequena lasca de gelo em seu coração, começou a derreter. Ele era diferente de Ricardo. Nos dias que se seguiram, Miguel não desapareceu. Ele ligou no dia seguinte para se desculpar novamente. Desta vez sóbrio e articulado. Uma semana depois, apareceu em sua porta com um conjunto de carrinhos de corrida para Pedro, dizendo que estava passando pelo bairro. Laura hesitou, mas a alegria nos olhos de seu filho ao ver o presente a desarmou. Aos poucos, as visitas se tornaram mais frequentes. Ele não trazia presentes caros, mas sua presença. Consertou a torneira que pingava na cozinha. Ajudou Pedro a montar um quebra-cabeça complicado e, o mais importante, conversava com Laura. Ele a ouvia de verdade, perguntava sobre seu dia no hospital, sobre seus sonhos e medos. O vínculo mais forte, no entanto, se formou entre Miguel e Pedro. O menino, que nunca teve uma figura paterna, se apegou a Miguel com uma pureza que era ao mesmo tempo linda e aterrorizante para Laura. Eles passavam horas no tapete da sala, construindo torres de blocos e inventando histórias sobre super-heróis. Miguel, o empresário implacável, se transformava em um garoto grande, rindo das piadas de Pedro e celebrando cada pequeno desenho como se fosse uma obra de arte. Ele estava descobrindo uma alegria simples e profunda que nunca havia conhecido. É nesse momento de hesitação, entre o medo e a esperança, que as maiores transformações acontecem. Se essa jornada de superação te inspira, se inscreva para não perder o que vem a seguir. Laura observava essa aproximação com o coração dividido. Uma parte dela se enchia de calor ao ver seu filho tão feliz, ao ver um homem tratando-o com o carinho e a atenção que ele merecia. Mas a outra parte, a parte que ainda carregava a cicatriz do abandono, gritava em pânico. Ele era um deles. Um homem rico, poderoso, do mesmo mundo que a considerou descartável. Seria ele capaz de fazer o mesmo? A confiança era um território frágil e minado para ela. Cada sorriso de Miguel, cada gesto de gentileza, era analisado por ela sob uma lente de suspeita. Ela se preparava constantemente para a decepção, para o momento em que a máscara cairia e ele se revelaria igual ao irmão. O mundo exterior também não ajudava. Uma vizinha comentou com maldade sobre o homem rico que a visitava, insinuando que Laura era uma interesseira. No hospital, uma colega a aconselhou a tomar cuidado, dizendo que gente assim não se mistura com a gente. A pressão social, o preconceito velado, tudo isso alimentava suas inseguranças. Era mais fácil acreditar que ele tinha segundas intenções do que aceitar que um homem daquela família pudesse ser genuinamente bom. A burocracia da vida também era um obstáculo. Ela lutava para conseguir uma vaga para Pedro em uma creche melhor, enquanto Miguel resolvia problemas multimilionários com um telefonema. Os dois mundos eram tão distantes que parecia impossível construir uma ponte entre eles. A tensão atingiu um novo patamar em uma noite chuvosa, quando o telefone de Laura tocou. Era um número desconhecido, mas ela atendeu, pensando que poderia ser do hospital. A voz do outro lado da linha era fria,
arrastada e inconfundível. Era Ricardo. Fiquei sabendo que meu irmãozinho anda frequentando o seu lugar. Ele disse, a palavra lugar carregada de desprezo. Só quero te dar um aviso, fique longe dele. Miguel não é para o seu bico. E passe, principalmente, mantenha esse seu garoto longe da minha família. A ameaça pairou no ar, gelada e cruel, reabrindo todas as feridas. O passado não era mais um fantasma. Tinha um nome, uma voz, e estava voltando para assombrá-la. A ameaça de Ricardo não ficou apenas no telefone. 2 dias depois, ele estava ali, parado na porta do apartamento de Laura, uma figura imponente e deslocada naquele corredor modesto. Vestia um terno caro que parecia gritar sua superioridade financeira. O cheiro de um perfume importado preenchendo o ar e sufocando o cheiro de bolo de fubá que vinha da cozinha de Laura. Miguel estava lá, sentado no chão, ajudando Pedro a consertar a roda de um caminhão de bombeiros de plástico. O contraste entre os 2 irmãos era brutal. Ricardo era a personificação do poder frio e corporativo. Miguel, naquele momento, era apenas um homem descobrindo a alegria em um brinquedo quebrado. O olhar de Ricardo varreu o ambiente com desprezo, pousando em Laura como se ela fosse um inseto. Ele não veio para conversar, veio para aniquilar. Eu não vou repetir, Laura, disse Ricardo, a voz baixa e perigosamente calma, ignorando completamente a presença do irmão. Pegue o que quiser, um cheque, o que for. Mas essa palhaçada acaba hoje. Um filho meu não vai ser criado nesse buraco. E certamente não será influenciado por um fracassado que brinca no chão. Ele tirou um talão de cheques do bolso interno do paletó, o gesto teatral e humilhante. Para ele, tudo tinha um preço. Pessoas, sentimentos, dignidade. Pedro, sentindo a tensão, largou o caminhão e se escondeu atrás das pernas de Miguel, os olhos grandes fixos no homem assustador que falava com sua mãe. Laura sentiu o sangue gelar, a mesma sensação de impotência de 5 anos atrás. Mas desta vez, algo era diferente. Ela não estava mais sozinha. Foi então que Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele não se levantou para gritar com o irmão, não o confrontou com raiva ou violência. Em vez disso, ele se virou suavemente, ignorando Ricardo como se ele fosse apenas um ruído de fundo, e se ajoelhou na frente de Pedro. Seus olhos encontraram os do menino assustado, e sua voz saiu embargada, cheia de uma sinceridade que desarmou a tensão do ambiente. Pedro, me desculpe, ele sussurrou, a mão pousando gentilmente no ombro do garoto. Eu sinto muito por todo o medo e toda a tristeza que a minha família trouxe para a sua casa. Você e sua mãe mereciam muito mais. Vocês mereciam amor e não abandono. Me perdoe em nome de todos nós que erramos com vocês. Depois de garantir que Pedro estava calmo, Miguel finalmente se levantou e encarou Ricardo. Não havia ódio em seu olhar, apenas uma profunda e irrevogável decepção. Ele não via mais um irmão, mas um estranho governado pela ganância e pelo ego. Você não entende, não é? Disse Miguel, a voz firme, mas sem levantar o tom. Você fala de dinheiro porque é a única coisa que você tem. Você teve a chance de ter uma família de verdade, de ter o amor desse menino, de ter o respeito dessa mulher incrível. E você jogou tudo fora por nada. Ele fez uma pausa. O silêncio na pequena sala era ensurdecedor. Eu não vou cometer o mesmo erro que você. Eu encontrei o meu lugar. É aqui, né? Ricardo ficou sem palavras, o talão de cheques ainda em sua mão, agora um símbolo patético de seu fracasso. Ele olhou de seu irmão para Laura, esperando que ela mostrasse algum sinal de fraqueza, alguma brecha para um novo ataque. Mas a mulher que o encarava não era mais a jovem assustada que ele abandonou. Laura deu um passo à frente, colocando-se protetoramente ao lado de Miguel e Pedro, formando uma barreira inabalável. Sua voz era calma, mas carregada com o peso de anos de resiliência.
O único pai que meu filho conhece é o homem que escolheu ficar, que escolheu consertar seus brinquedos e ouvir suas histórias. Paternidade é presença, Ricardo, e você nunca esteve aqui. Agora, por favor, saia da minha casa. A saída de Ricardo deixou um vácuo que foi rapidamente preenchido não por silêncio, mas por uma nova e inabalável certeza. O ar do pequeno apartamento parecia mais leve, purificado da energia tóxica que ele havia trazido. Naquela noite, não houve grandes declarações de amor ou promessas dramáticas. Houve algo mais profundo. Sentados no sofá, com Pedro adormecido entre eles, Miguel segurou a mão de Laura e, com a voz embargada, fez a única pergunta que importava. Ele não pediu para substituir o pai ausente, mas para ter a honra de ser o pai presente. Semanas depois, em um cartório discreto, um documento oficializou o que seus corações já sabiam. Pedro ganhava um pai, e Miguel ganhava a família que nunca soube que procurava. Não era sobre apagar o passado, mas sobre construir um futuro sobre as fundações do amor e da escolha. Uma estrutura muito mais forte do que qualquer laço de sangue. A transformação de suas vidas não se limitou às paredes do apartamento. Miguel, ao testemunhar a força de Laura e entender a dimensão da injustiça que ela e tantas outras mulheres enfrentavam, sentiu uma necessidade visceral de fazer mais. Ele não queria apenas consertar o erro de seu irmão. Queria desafiar o sistema que permitia que tantos Ricardos existissem. Juntos, eles idealizaram e criaram a Fundação Recomeçar. Uma organização dedicada a oferecer suporte jurídico, psicológico e profissional para mães solo. Laura, com sua empatia de enfermeira e sua experiência de vida, tornou-se a diretora e a alma do projeto. Miguel forneceu os recursos, mas foi a visão de Laura que deu à fundação seu coração pulsante, transformando sua dor individual em um farol de esperança para centenas de outras mulheres que, como ela, só precisavam de uma porta que se abrisse. A vida de Miguel mudou de forma irreconhecível. Os jantares de negócios foram trocados por jantares em família na pequena mesa da cozinha, onde as maiores negociações eram sobre quem comeria a última fatia de bolo. Os relatórios de mercado deram lugar aos relatórios escolares de Pedro, cada nota celebrada como um negócio milionário. Ele descobriu uma riqueza que não podia ser medida em ações ou propriedades, mas nos risos de seu filho, no toque suave da mão de Laura na sua, na paz de saber que seu lugar no mundo era exatamente ali. Laura, por sua vez, floresceu. A desconfiança que a blindava deu lugar a uma confiança serena. Ela se permitiu ser cuidada, amada e a amar de volta, percebendo que a vulnerabilidade não era uma fraqueza, mas a ponte para uma conexão verdadeira e recíproca. Anos mais tarde, a Fundação Recomeçar era uma referência, um testemunho vivo de que uma porta errada pode, de fato, levar ao destino certo. A história de Laura e Miguel não era mais um segredo guardado em um apartamento modesto, mas uma inspiração sussurrada nos corredores da fundação, contada a cada mulher que chegava com o coração partido e saía com a esperança renovada. Eles construíram mais do que uma família, construíram um legado de empatia. A jornada deles nos ensina que o amor verdadeiro não é sobre encontrar alguém perfeito, mas sobre encontrar alguém que escolhe ficar, consertar e construir junto. Se você se emocionou com a força encontrada no recomeço de Laura e Miguel, considere se inscrever. O seu apoio nos ajuda a continuar compartilhando histórias que provam que a esperança sempre encontra um lar.